Cutuca o irmão que está do seu lado e diz assim, ó, se você tem juízo é melhor você ir embora agora, porque Deus vai te pegar aqui hoje, vai mudar a sua trajetória. Deus vai te pegar. Coisa boa é ser pego por Deus, amém? Eu estava numa reunião como essa uma vez. Eu tinha recém saído das ruas, voltando para Jesus. Minha esposa trabalhava, fazia faxina, comprou uma bicicleta para mim fazer a obra de Deus em Itajaí, nas ruas. Fiquei doido, eu me tranquei num quarto, em 2 meses eu li a Bíblia toda, em 5 meses eu li 2 vezes, eu fiquei doido, irmão. Eu queria ganhar alma para Jesus. Eu ia para a rua, incendiado. As pessoas caíam endemoniadas, eu andava na rua, elas caíam endemoniadas. Fiquei doido. Aí um dia cortaram a nossa luz. E a minha esposa disse assim, vamos no culto hoje, amor, tem reunião de obreiro. E nós estávamos começando a ser obreiro na igreja. E eu disse, vou fazer o que na igreja? Não tenho dinheiro para pagar luz. E como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu não vou para reunião de obreiro. Chega lá, o pastor vai dizer que a gente está fazendo tudo errado. E eu fui para a reunião de obreiro. Quando você acha que está ruim, pode ficar pior. Porque no caminho, nós dois de bicicleta, começou a cair uma chuva, irmão. A gente morava a 7 quilômetros da igreja, chegamos todo molhado. Encostei a bicicleta e sentei. Sabe quando foi isso? 1996. Sentei lá atrás todo molhado, quieto lá, com raiva de Deus. E de repente o meu pastor começou a pregar sobre propósito de Deus. E ele começou a dizer, Deus vai levantar um homem aqui em Itajaí. E quando ele falou isso, o Espírito me pegou por dentro assim e torceu meu coração. Eu apertei a mão da Iraci e disse, amor, é eu. Ela disse, Luiz, pelo amor de Deus, não faz vexame aqui. Eu disse, não, você não está entendendo. O pastor João está falando lá e Deus está dizendo aqui para mim, Luiz, é você. E foi me pegando, sabe, irmão? E foi me levantando da cadeira. E eu estava sentado lá no final, tinha umas 60 pessoas na reunião de obreiros. Eu chutei a cadeira e o pastor João disse, Deus vai levar esse homem para o mundo inteiro. O Brasil vai vir aqui em Itajaí para ouvir esse homem e tal. Eu chutei a cadeira e disse, ah! Aí os irmãos todos olharam para trás. Alguns disseram, está amarrado. Outros, o sangue de Jesus tem poder. E eu estendi o dedo e disse, pastor João, esse homem que você está falando aí, não falei nem sou eu, falei, é eu. Ele fez assim, assim seja, irmão Luiz Hermínio, assim seja, assim seja, glória a Jesus. Irmão, pronto. Foi que nem Ana quando recebeu a palavra, o semblante mudou. Eu montei na minha bicicleta, já não era mais uma bicicleta, era uma Kawasaki 1100. E fui para casa. E fui pedalando, e a esposa dizendo, viu amor, como foi bom a gente ter vindo. Se agora tem uma palavra, eu digo, se mete comigo para você ver. Irmão, a luz que estava cortada, quando eu cheguei em casa, ela continuou cortada. Não mudou nada. Mas aqui dentro acendeu uma luz que nunca mais apagou. Nunca mais apagou, dia após dia. Isso fazem 26 anos. Todos os dias Ele está lá. E todos os dias eu acordo e digo, Deus, o que é que nós vamos aprontar hoje? O que é que nós vamos fazer juntos hoje? Para onde nós estamos indo? Amém? Você e Deus são a maioria. Você precisa entender isso. Você só precisa de uma palavra. Deus criou tudo pela palavra, sustenta tudo pela palavra, mantém os céus e as terras nos seus códigos pela palavra.
Você só precisa de uma palavra e você precisa crer no que você está ouvindo. Você não precisa nada. E 26 anos eu tenho provado diariamente, vendo a palavra se cumprir, dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou com uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Eu vou talvez começar hoje e terminar amanhã, porque como nós temos 2 dias, e vamos construir uma ideia. A minha oração, depois que acaba esses 2 dias, você prega até para bananeira, para pé de goiaba, para pé de manga. A minha oração é que depois que acabar esses 2 dias, você nunca mais seja um pedinte e se torne um intercessor. A minha oração é que você saia da fila da bênção e entre na fila do propósito. A minha oração é que você não veja mais derrota. Você sabia que a maioria das pessoas que se sentem derrotadas, elas não são derrotadas, elas são desistentes. Elas desistem de continuar. Elas não são derrotadas. Elas só desistiram de prosseguir. Só desistiram. Eu vim aqui servir gasolina azul para você, meu irmão. Eu não tenho muita coisa não. Eu não sou um grande teólogo. Eu não tenho palavras profundas, mas eu tenho uma que funciona. Eu sei que funciona, porque eu estou provando dela. Eu estou sendo pregado por Jesus nessa palavra. E eu acredito que você só pode pregar onde você já foi pregado. Então, fica tranquilo, Deus vai pegar a gente aqui. E você nunca vence a Deus. A Bíblia relata que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Mas quem é que saiu mancando? Ele venceu, mas quem saiu mancando foi ele. Porque você nunca vai vencer a Deus em nada. Em generosidade, em amor, em compreensão e misericórdia. Você nunca vai provar, você nunca vai vencer. E não adianta estudar Deus, irmão. Não adianta deitar Deus numa maca, querer abrir ele no meio para fazer a anatomia de Deus. Você tem que provar. Você tem que experimentar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Você tem que comer dele. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. Toca-nos com milagres nesse lugar, Senhor. Sabe, eu acredito que o Espírito Santo aqui nos unge, mas quem treina é a igreja. Quem nos treina para viver nessa unção é a igreja. E Jesus deixou claro que nós precisamos desse lugar. Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus, irmãos. Eu tenho estudado muito sobre a igreja, muito, demais. E uma coisa o Senhor tem falado: a igreja que nós sonhamos, ela existe para o Brasil. Os milagres que nós sonhamos, eles virão sobre nós. Alguém disse: mas a igreja está morta. Irmãos, estude avivamento. Todo o avivamento nasceu de igrejas que estavam desacreditadas. Eu tenho orado para Deus levantar sobre o Brasil homens e mulheres como José de Arimateia, homens que investem no corpo morto de Cristo, homens e mulheres como José de Arimateia, que foram e pediram: me dá o corpo de Cristo. Homens que reivindicaram o corpo, lavaram o corpo, perfumaram o corpo, envolveram o corpo no lençol de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Deus tem levantado homens do Brasil, mulheres do Brasil, improváveis, que vão fazer coisas impossíveis. Porque para acreditar no impossível você tem que ser bem maluco mesmo. A igreja, ela já foi perseguida pela sua ignorância, mas agora parece que ela está sendo perseguida pela sua inteligência, pelo excesso de inteligência. Nós não podemos permitir que a nossa inteligência, que a nossa influência nos tire do propósito de depender totalmente do Espírito Santo. Isso não tem a ver com conquistas, tem a ver com o que eu não perco
Fé não tem a ver com conquista, tem a ver com o que eu não perco. Quando Paulo relata sobre a fé dele, ele não diz: eu fui missionário, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Ele só disse: eu acabei a carreira e eu guardei a fé, ou seja, eu não perdi a fé. Todo barco que Paulo entrou afundou, toda cidade que ele entrou, ele não foi bem recebido. Paulo, ele não conquistou muitas coisas. Talvez se você olhasse Paulo dizendo para Timóteo, dizendo: Timóteo, seja meu imitador. Quem quer imitar um cara desse? A gente costuma imitar quem está em evidência, e não quem está preso, dizendo: alegrai-vos comigo no Senhor. Não alguém que está no fim da sua carreira dizendo: sede meus imitadores. Se eu perguntasse para você quem tem mais autoridade, Paulo estava algemado na frente do rei Agripa, preso, prisioneiro. Rei Agripa quer soltar Paulo, e Paulo diz: eu não quero ser solto, eu quero ir para Roma. Deus falou comigo, vou morrer lá. Mas Paulo, eu estou te soltando, você é meu prisioneiro. Não sou seu prisioneiro, sou prisioneiro de Cristo. Se eu perguntasse para você quem tem mais autoridade, quem estava no trono ou quem estava nas algemas? Autoridade não tem a ver com posição, tem a ver com o autor. Não corra atrás de posição achando que você vai ter autoridade. Quem governava a Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Quem governava o Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade era o Zé. Nós precisamos entender o que é autoridade. Então não corra atrás de posição, corra atrás do autor, porque o autor dá autoridade. E depois de dar autoridade, ele vai colocar você em posições de autoridade. Mas a gente diz: mas toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade, não toda liderança. Corra atrás do autor. O autor vai te dar autoridade. Eu tenho orado, irmãos, e pedido isso para Deus: Senhor, sela a tua igreja com autoridade. Por muito tempo eu tenho orado e pedido: Senhor, me dá autoridade. E o Senhor disse: eu não posso te dar autoridade com esse coração. Primeiro eu preciso mudar seu coração para poder te dar autoridade. Porque a autoridade na sua vida não pode ser autoritarismo, tem que ser autoridade. Porque Deus nunca deu poder para um homem dominar outro homem. Deus mandou eu dominar sobre todas as coisas. Coisas você domina, pessoas você conduz. Nesses dias o Senhor está nos selando de autoridade. Quem está entendendo, irmão, não está correndo atrás de posições. Fique tranquilo, porque Deus vai dar posições para quem tem autoridade. Ele vai te dar, fique tranquilo, você vai entrar em lugares de autoridade. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está levantando uma estirpe de crentes nessa geração. Eu nunca preguei tanto para crente como eu estou pregando agora, irmãos. Talvez a maior arma do diabo contra a gente é a nossa ignorância acerca de autoridade. Nós não sabemos o que temos, não sabemos o que somos capazes de fazer. Nós podemos transformar uma cidade, nós podemos transformar uma geração. Nossas algemas, se eu perguntasse para você quem tem mais autoridade, Jesus ensinou isso para Pilatos. Pilatos disse: eu tenho autoridade para te soltar ou te matar. Ele disse: nenhuma autoridade tu teria se meu pai não tivesse te dado. Então eu acredito que Deus está nos equipando de autoridade. E a autoridade é uma coisa tremenda, porque quanto mais você renuncia, mais autoridade Deus te entrega. Porque evangelho não tem a ver com você. Deus celebra o indivíduo, mas abomina o individualismo.
A linguagem do céu é façamos nós, é coletividade. O Pai é uma comunidade de 3. A oração é o Pai nosso, o pão nosso, o pecado é nosso, é tudo nosso. Se um membro do corpo padece, todo o corpo tem que padecer. Eu estava na selva do Peru em 2017. Falei muitas vezes isso já. Nós temos um projeto dentro da selva do Peru, temos um barco lá, e eu estava lá com uma equipe de 12, 13 pastores. E me deu uma tendinite no ombro direito. O Caio estava, né, Caio? Você estava, né? O Caio era dentista, agora é só pastor, né? Nós fazíamos trabalho lá nos ribeirinhos, legal. E começou a me dar uma tendinite que eu não conseguia fechar a mão, abrir a mão da dor. E eu tomei analgésico todo dia, nós de selva dentro, tomando analgésico para poder dormir da dor. E o pessoal, pastor, vamos voltar. Eu disse, mas não adianta, não é voltar, o nosso voo é só no final de semana, não tem como. A gente tinha que andar de uma cidade para outra de barco e é muito longe. E eu tomei os remédios que eu precisava tomar para poder dormir. Quando eu cheguei em Itajaí, eu fui procurar um ortopedista. E um ortopedista, ele fez todos os exames, ele disse, você está com uma tendinite. Ele disse que é ler. Aí eu fui descobrir que era por causa do microfone, de tanto segurar o microfone. Eu tentei comprar aquele da Madonna, mas não consegui me adaptar. Minhas mãos ficam soltas, não sei onde põe a mão. E aí tal, ele disse, olha, está doendo muito, pastor Luiz? Eu digo, está doendo demais. Ele disse, então vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma injeção para dor hoje, uma amanhã e uma depois da manhã. Depois a gente começa então as fisioterapia, osteopatia, é isso mesmo. Eu digo, ok. Ele disse, vai tomar a injeção agora? Eu disse, vou tomar agora? Ele disse, vai. Eu comecei a tirar a camisa para tomar a injeção. Ele disse, não, tira a calça. Eu disse, não, mas está doendo aqui, ó. Ele disse, não, mas você vai tomar a injeção aqui, ó. E aí eu baixei as calças, botei a mão na mesinha. Então vem em mim a palavra do Senhor. Eu não sei como que é com você, mas comigo a palavra do Senhor só vem nesses momentos assim que eu estou com as calças na mão, irmão. E aí eu estou ali, e o pior, quando eu sinto o amor de Deus chegando, entrando e me esclarecendo coisas, eu começo a chorar. Aí agora eu estou com a calça pendurada, chorando. E o médico com a injeção na mão disse, ô pastor, o senhor está bem? Eu digo, estou. Ele disse, mas não dói nada, fica tranquilo. Eu digo, não. Batendo assim, ele estava batendo na injeção. Ele disse, está tudo bem, isso aqui não dói, pastor. Eu disse, não, mas eu não estou chorando por causa da injeção. Estou chorando porque Deus está falando comigo. Ele disse, agora? Eu disse, agora, irmão. Ele soltou a injeção assim, olhou e disse, o que é que Deus está falando com você? Eu disse, Deus está falando que Deus está levantando no Brasil uma parte sadia do corpo que vai tomar o remédio pela parte doente do corpo. Eu quero declarar que você não vai para a internet bater na igreja, falar mal da igreja. Nós vamos baixar as calças e vamos dizer, Deus, aplica o remédio em mim pelo irmão que está doente, pelo irmão que se perdeu no caminho, pelo irmão que perdeu a igreja, pelo irmão que pecou. Eu estou muito afim, irmão, de investir, de tomar o remédio pela parte doente. Amém? Se existe uma parte sadia do corpo em Anápolis, você tem a responsabilidade de tomar o remédio pela parte que se perdeu, pela parte que está doente. Se você é do corpo de Cristo, você vai tomar o remédio pela parte doente. Agora, para fazer isso, tem que mostrar a nudez. Quem quer ajudar alguém não tem reputação não, meu irmão. Quem quer servir a noiva do Cordeiro não tem reputação não. Porque o evangelho não é para você defender os seus interesses, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Alguém está comigo aqui me entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando?
Não virá um avivamento sem primeiro um quebrantamento que só pode vir pela dor. Enquanto você não experimentar a misericórdia, você não vai exercê-la. Você precisa provar a misericórdia, provar o perdão, provar o amor de Deus. Não se aprende sobre amor numa sala de aula. Aprendemos tudo sobre Cristo. Fé, você tem que experimentar. Como disse o pastor aqui hoje, você tem que... mas a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não, a fé não tem tamanho. A fé é como um grão de mostarda, que quando semeada é que dá a maior hortaliça. Fé não tem tamanho. Deus não deu mais fé para um do que para o outro. É que uns usam mais. Uns têm mais coragem. E eu vou te falar, para tomar decisão em Deus, talvez você vai precisar mais de coragem do que de inteligência. Porque tem muita decisão que você vai tomar que não é lógica, não faz sentido. Você vai dizer, não, isso é impossível. E Deus vai dizer, faz que eu estou com você. Pode entrar que eu estou junto. Eu quero declarar esse batismo de amor e de fé sobre as nossas vidas aqui em Anápolis nesses dias, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 103. E quando eu penso nisso, eu penso em José de Arimateia. Porque enquanto o corpo fazia milagre, enquanto o corpo multiplicava alimento, enquanto o corpo estava fazendo só coisas boas, todo mundo seguia o corpo. O dia que o corpo morreu, foi todo mundo embora. Mas um homem foi lá e disse, me dá o corpo morto de Cristo. Oh meu Deus, levanta homens como José de Arimateia no Brasil. Homens que vão dizer, vão chegar diante do Pai e vão dizer, me dá o corpo morto. Eu vou lavar o corpo. Eu vou perfumar o corpo. E eu vou envolver o corpo em justiça. Sabe quem é que investe no corpo morto? Quem acredita que ele vai ressuscitar. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai levantar uma igreja poderosa no Brasil. Uma igreja cheia da tua glória, cheia do teu poder. Oh meu Deus, levanta as duas mãos, dá um glória a Deus. Ei! Salmo 103. Eu estou pilhado, irmão. Eu estou que nem um leão enjaulado. Versículo, primeiros capítulos, ele nos apresenta a doutrina de como nós devemos crer. E nos 3 últimos, de como nós devemos viver por aquilo que a gente crê. Então Deus está mexendo no nosso comportamento. Eu acredito que nós precisamos de uma reforma urgente. Não uma reforma teológica, mas uma reforma de comportamento. Nós queremos uma coisa e nós temos uma promessa que ela vem. Agora tem um ajuste que nós precisamos fazer. Por isso que eu falo de alinhamento para ter um avivamento. Porque nós achamos que avivamento eu preciso produzi-lo. Eu não preciso produzi-lo, eu preciso atraí-lo. Porque ele já vem. Às vezes a gente diz, toca aquela música para a unção vir aqui. Não, a unção, ela não vem por causa da música. Quando eu descobri que não é da música que Deus gosta, é de mim, até eu canto. Deus gosta de mim. Então porque Ele gosta de mim, eu procuro fazer aquilo que Ele gosta. Porque talvez Deus não goste do que eu faço, mas eu sei que Ele gosta de mim. Então aquilo que eu estou me tornando é muito mais importante do que aquilo que eu estou fazendo. Porque se aquilo que eu estou fazendo não está me tornando alguém mais parecido com Cristo, então o que eu estou fazendo não faz sentido para mim. O objetivo de eu fazer, até porque Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Deus me chamou para estar com Ele. O trabalho é só o extrato de um relacionamento. Se você olha para Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus chamou os 12 para estar com Ele, e depois os enviou a pregar. Primeiro Ele chamou para estar com Ele. O nosso trabalho, irmãos, o trabalho não é para me promover, é para me aprimorar. Amém? Porque não é o trabalho que me promove, o que me promove é a presença de Deus. Amém? Por isso não adianta eu ser usado se eu não sou aprovado por Deus. E o que me aprova não é o trabalho.
Você sabe, na Bíblia, Mateus 7, Mateus está na Bíblia, 24:7 eu acho que é. Ele diz: naqueles dias muitos dirão, em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Aí eu pergunto: é iniquidade curar um enfermo? É iniquidade expulsar um demônio? Não, mas o Senhor disse: mas em teu nome nós curamos, em teu nome nós libertamos, em teu nome. Mas ele diz: vocês praticaram iniquidade, por quê? Se isso não é iniquidade, o problema não é o que eu faço, é por que eu faço. Não é o que eu estou fazendo, mas o que eu estou me tornando por aquilo que eu estou fazendo. Aleluia. Então nós precisamos entender que o fluxo desse mundo é diferente do fluxo do reino de Deus. O reino de Deus, quando chega em algum lugar, ele estabelece, não, ele manifesta, porque só o rei pode estabelecer. Eu acredito que Deus continua transbordando na realidade, Deus continua sendo Deus, e por isso espere sempre o inusitado. Espere sempre o inusitado, porque Deus faz coisas inusitadas. A unção, quando ela desceu ali em Jericó, que as muralhas caíram, uma família foi abençoada, a família de Raabe, mas a família de Acã foi morta. Porque a unção, ela pode fazer mal como fazer bem, ela pode fazer bem como fazer mal, porque o problema nunca está na presença de Deus, está na forma que eu reajo quando ela está comigo. No mesmo ambiente, uma família que estava fora entrou, e uma família que estava dentro saiu. A família de Raabe foi trazida, e ela está até na genealogia de Cristo. E a família de Acã foi riscada da terra. Por quê, irmãos? Porque a unção fez bem para Davi, mas fez mal para Saul. Porque Saul não amava a Deus, ele amava o trono. Davi amava a Deus. Saul estava disposto a fazer qualquer coisa para segurar o trono, Davi não. Davi, quando pecou, ele saiu para o deserto, ele não pediu o trono, ele não pediu o ministério, ele só disse: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Em outras palavras, Davi estava dizendo: não me deixa, Deus, toma tudo que o Senhor me deu, pode pegar tudo, mas por favor, não me deixa, não me larga. A fé que Deus honra é a fé que honra a Deus. E quando eu pude entender isso, a diferença de obedecer e honrar, irmão, porque eu posso obedecer, mas porque eu ganho para obedecer. Eu posso obedecer porque me é conveniente obedecer, mas honrar não, irmãos. Eu honro porque eu só quero honrar, eu só quero estar ali, eu só quero servir. E parece que nós estamos compreendendo algumas coisas. Parece que Deus expandiu a gente por dentro. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho 55 anos, estou no ministério há pouco tempo, há 27 anos. Eu me converti, voltei para Jesus com 28 anos. Vai fazer 27 anos, dia 1º de dezembro de 1995 eu me converti, voltei para o Senhor. Mas nesses 27 anos, se tem uma coisa que eu tenho procurado, não é fazer, é me tornar. Eu quero me tornar alguém que possa glorificar o nome de Jesus. Eu quero me tornar alguém que Deus possa transbordar comigo na realidade dele. Porque Deus continua sendo Deus, eu fazendo ou não fazendo. Se você crer, ele é Deus. Se você não crer, ele vai continuar sendo Deus. Deus não muda a sua natureza, mas ele capacitou o homem para compreender coisas incompreensíveis. E Deus está fazendo isso na nossa geração. Eu não sei, não vou dizer para você que talvez seja porque Jesus está voltando. Jesus está voltando há 2000 anos, né? Paulo já achava que ia ser nos dias dele. Como ele dizia assim: nós que estamos vivos vamos depois, primeiro é os mortos. Paulo já achava que Jesus estava voltando. Mas uma coisa eu tenho aprendido: nada que Deus faz na terra faz sozinho. Não porque ele não possa, é porque ele não quer. Deus não quer fazer, Deus quer usar a gente, irmãos. Agora, usar para qual objetivo?
Eu sempre me preparei para o púlpito. Alguém me disse aí, pastor, está preparando a palavra? Eu digo, não, estou preparando o pregador. Porque nunca falta pregação para alguém que está preparado. Amém? Agora, tem uma diferença de um pregador ungido e um pregador preparado. Porque ele pode estar preparado e não estar ungido. Agora, todo ungido vai se preparar. Porque ele vai afiar todos os dias a sua espada, irmãos. Todo santo dia. Então, Deus sempre vai levantar um ser humano que vai ativar outros seres humanos, que vai conectar pessoas com Ele. Deus sempre tem agentes em todos os ambientes. Uma vez eu fui para a Argentina pregar o Evangelho, e na volta, naquela época, hoje não mais, mas naquela época que você saía do Brasil, você tinha que passar na alfândega para dizer que você tinha um computador. Se você tivesse um bom relógio, você tinha que falar do seu relógio. Então eu, fui para a Argentina e passei, e fui para a Argentina. Eu, minha esposa, meu filho era menor, o Samuel era de colo. Na volta, eu passei na Polícia Federal, na alfândega em Porto Alegre. O meu computador foi preso. E aí o guarda disse, o agente disse, o senhor não pode. Eu disse, mas eu sou um pastor. Ele disse, sinto muito. E como é só Jesus que salva, eu não tinha salvo os meus esboços que estavam no computador, irmão. Eu disse, meu Deus, vou perder tudo, Jesus. E eu disse, Senhor, eu só estou em conexão para Florianópolis. Não, eu sinto muito, Senhor. Eu disse, eu pago a multa, quanto que é? Ah, é lá no banco, não é aqui comigo. Eu corri no banco, botei dinheiro no envelope, enfiava no caixa, o envelope voltava, enfiava, o envelope voltava. Aquela luta. Aí fui na Infraero. E disse, fui lá na Infraero, gente, não, ninguém pode fazer nada. Fui na TAM, na época eu era cartão vermelho da TAM, fui lá, cartão vermelho, tapete vermelho, tudo vermelho. Eu digo, meu Deus, sangue de Jesus, vamos lá. Chegou lá, ninguém pôde fazer nada, irmão. E a minha conexão para Florianópolis ia saindo. Eu parei no meio do aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre, levantei as mãos e dei um grito: Deus, aonde está o teu homem nesse aeroporto? Porque Deus tem um homem em qualquer lugar, irmão. Todo lugar tem um agente, tem um agente. E aí teve gente que passou por mim e fez assim. E eu fui. Aí eu vi uma placa, NAC, fui lá na NAC. Quando eu cheguei, disse: Senhor, eu sou um pastor. Ele disse: a paz do Senhor. Eu disse: pronto, achei o homem de Deus do aeroporto. Ele foi lá comigo na Polícia Federal, eu deixei o dinheiro com ele. Ele pagou a multa no outro dia, botou o meu computador dentro de um Sedex, mandou para minha casa. Chegou em 2 dias lá em casa e tudo certo. Então todo lugar que você estiver, sempre vai ter um agente de Deus. Seja em qualquer lugar, Deus sempre tem os seus agentes. Deus sempre tem, porque Deus, tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. Mas Deus não é crente não, irmão. Deus é santo. Aquela pessoa que você não gosta, sabe essa que você lembrou dela agora, Deus quer salvar ela também. Deus amou o mundo de tal maneira, sem explicações. Nós enquadramos Deus dentro da nossa religiosidade, mas Deus quer salvar toda a terra. Por isso Ele está preparando pessoas para o mundo artístico, para o mundo do esporte, para o mundo da política, para o mundo da indústria, para o mundo do comércio. Mas nós não. A nossa cabeça é só de ir à igreja e não de ser a igreja. Nós somos a igreja em qualquer ambiente, em todos os ambientes que nós entrarmos. A Bíblia diz que Ele domina sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo. Em qualquer lugar que você for, você pode acionar o reino de Deus. Jesus chegava, pisava o pé e dizia: é chegado o reino de Deus. E as pessoas diziam: mostra o teu reino. Ele diz: não é daqui. E quando alguém dizia: ele não sabe, ele não tem reino, porque ele não tem nada para mostrar. Jesus falou em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, ele diz: muitos dirão: o reino está aqui, o reino está ali.
Ele disse: não acreditem, porque o reino dos céus não vem com aparência visível. O reino dos céus está dentro de vós. Meu irmão, Paulo está preso lá em Roma, num buraco, prestes a morrer. E ele escreve assim, o cara sentado lá morrendo, e ele dizia assim: nós que estamos assentados nas regiões celestiais. Cara, os caras que estavam na cela do lado ficavam pensando: esse cara é maluco, esse cara é um doido, um chapado. E Paulo dizia: alegrai-vos comigo no Senhor. Combati o bom combate, acabei o que eu vim fazer e guardei o que Deus me deu. Eu não perdi. O que Deus me deu eu não perdi. Conquista, irmão. Fé não tem a ver só com conquista, tem a ver com não perder o que Deus te entregou. Não perca o que Deus te entregou. Mas pastor, eu não vejo. Não vai ver mesmo. Para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. E aí Paulo começa a dizer: em tudo eu sou atribulado, porém não angustiado, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste também na minha carne mortal. Por isso, ainda que o meu homem exterior se envelheça, se desgaste, se corrompa, o meu homem interior se renova cada dia. Para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Tudo que tenta se exibir não é reino de Deus. Reino de Deus não se exibe, ele se manifesta. Paulo diz: nós temos um tesouro no vaso de barro, para a excelência ser de Deus. Ele diz assim: em tudo eu sou atribulado aqui fora, mas não angustiado aqui dentro, perseguido, mas não abatido, perplexo, mas não desanimado. Ou seja, as coisas que acontecem ao meu redor não afetam em quem eu sou em Cristo. Em Cristo. Oh meu Deus, isso vale um glória a Deus. Quando você está crucificado com Cristo, você não tem medo de Roma, você não tem medo do Egito, você não tem medo da Babilônia. Às vezes pessoas dizem assim: cuidado, o mundo. Irmão, se você está crucificado com Cristo, você não tem medo do mundo. Você não tem coragem de entrar e sair em qualquer lugar dessa terra. Você entra e sai em qualquer ambiente, porque se você é crucificado com Cristo, Roma não te assusta, o Egito não te assusta, Babilônia não te assusta, nada te assusta, o pecado não te assusta. Eu vou falar uma coisa para você: quanto mais eu ouço sobre as promulgações de leis injustas, quanto mais eu vejo a corrupção crescendo, a mentira, a injustiça dos homens, mas eu me apaixono por Jesus, porque tudo isso que está acontecendo, Ele falou que aconteceria. Eu estou vivendo um cenário, e o cenário é esse de Mateus 24, de Lucas 21, de Marcos 13. Ele falou que isso aconteceria. Então quanto mais eu vejo a maldade dos homens aumentando, sabe o que eu penso? É verdade, Jesus é de verdade. Você precisa escolher em que cenário você vai viver, nessa realidade presente ou no cenário da vida eterna que Jesus já colocou dentro de você. Porque se Eclesiastes 3, versículo 10 está certo, a Bíblia diz que Ele colocou a eternidade no coração dos homens. Então você tem que parar de olhar para fora, e você tem que começar a olhar para dentro. E você precisa descobrir que o que você carrega é capaz sim de mudar vidas e mudar pessoas. Então nem tudo que eu estou vendo é tudo que Deus está fazendo. Nem tudo que eu estou vendo é exatamente o que Deus está fazendo. Cutuca a pessoa que está do seu lado, diga coragem. Diga coragem. Sabe o que é coragem? Coragem é fazer o que você tem medo.
Porque enquanto você não tiver medo, você não sabe o que é coragem. Coragem é fazer justamente o que você tem medo de fazer. A coragem só pode ser manifesta quando você está num ambiente de medo. E nós vivemos há 2 anos num ambiente de medo. Num ambiente que as coisas de fora assolaram a igreja. Eu preguei meses para cadeiras vazias. Dava uma gripe, um espirro, pronto, já corria todo mundo. Tem gente que ficou doente sem estar doente. Perdemos amigos, perdemos familiares. Um ambiente de medo. Mas estude sobre avivamento. Todo prelúdio de um avivamento sempre foi gerado num ambiente de dor, de perda e de medo. Ai, irmão, eu estou muito animado. É sério, eu estou muito animado, irmão. Eu estou com muita, como diz a gente lá, como a gente diz lá no sul, eu estou com muita alegria na minha felicidade. Eu estou porque, irmão, eu tenho 55 anos, mas eu me sinto assim um menino para fazer as coisas para Deus. Deus tem dado uma vontade, irmão, que não é minha. Deus tem dado uma força que não é minha. Eu conheço as minhas limitações. Sabe, tem dado lágrimas. Longe de mim viver sem lágrimas para Cristo. Eu não suportaria viver sem quebrantamento. Longe de mim viver sem o evangelho de lágrimas. Nós queremos tirar da igreja o sofrimento. Se o sofrimento é a única coisa que mantém a igreja viva, que nos mantém obedientes. Hoje as nossas campanhas são pare de sofrer. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por tudo que sofreu. Nós estamos indo contra o evangelho de verdade. O evangelho de verdade, irmão, mais do que diplomas, ele te dá cicatrizes. Quando você chegar na eternidade, que você entrar assim, você vai olhar o trono, aquele trono, você vai ver. Você crê que você... Não, você vai ver. Você precisa crer que você vai ver, irmão. Pastor, mas não é loucura, não, é bem-aventurança. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Irmão, quando você chegar na eternidade, assim, que você entrar a porta dentro, você vai olhar para o lado direito, assim, para o lado direito. Vai levantar um homem, é um homem que está ali. Um homem com corpo glorificado, não é um anjo. É um homem que venceu como homem, que foi filho, que foi irmão, que foi amigo. Um homem, e quando você olhar para a mão dele, você não vai ver um diploma, você vai ver uma cicatriz. Glória a Deus pelo ensino, pela instrução, porque sem conhecimento nós padecemos. Mas eu vou te falar uma coisa: diplomas sinalizam o que você aprendeu, mas cicatrizes sinalizam que você venceu. E ao vencedor eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Você vai voltar a comer o que Adão perdeu. Você vai voltar a comer da árvore da vida. Mas por favor, não coma só da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmão. Não abandone a árvore da vida. Tem coisas que vai ser ilógica, vai ser inusitada. Tem coisas que você não vai conseguir explicar. Você não vai conseguir explicar. Deus vai abrir seus olhos. Amém? Deixa eu contar uma história para você. Se eu tenho aqui nas escrituras dito que o Senhor se compadece dos seus filhos porque lembra que eles são pó. Irmão, ontem nós estávamos em Caldas Novas, eu falei sobre isso. Nós cantamos uma música de um amigo nosso, Davi Fernandes, que ele diz: céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. Nós cantamos que céus e terra se encontram. Mas você sabe que o único lugar que céus e terra se encontram é em você? Você tem os dois códigos. Você tem o código da terra e o código do céu. Porque Deus formou você do pó da terra, mas soprou sobre você o seu espírito. Aí dentro tem pó e tem glória de Deus. Nenhum outro ser vive nos dois ambientes.
Você vive na terra carregando a eternidade. Você precisa entender, quando você acorda de manhã, você decide quem te governa, se é o céu ou se é a terra, porque você tem as duas naturezas. Então se você ficar só olhando para a terra, buscando as coisas da terra, é a terra que vai te sustentar. A tua cosmovisão vai ser terrena. Mas se você acorda de manhã e acessa, você faz o que Jesus pediu para você fazer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Quando você acorda pela manhã, você tem as duas naturezas. As coisas do céu não me incomodam, o que me incomoda é as coisas da terra. Porque eu sou marido, eu sou pai, eu sou avô, eu sou amigo, eu sou irmão, eu sou filho. E eu tenho que lidar com as coisas da terra, as contas. E eu tenho que lidar com a minha integridade. Eu tenho que lidar com a minha reputação. Eu tenho que alimentar expectativas. Mas com as coisas do céu não. Com as coisas do céu você acessa e elas baixam. O problema é que se você escolhe viver para a terra, somente para a terra, a Bíblia diz que o diabo ele recebeu a autoridade dada por Deus para comer do pó da terra. Então você pode virar comida de serpente. Mas se você deseja viver para Deus, conduzido pelos céus, a Bíblia diz que os que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca, irmão. Quando eu li esse texto aqui de Salmos, que o amor de Deus é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos. Temer, irmãos, é tratar aquilo que é santo como santo. Salmo 25, o verso 12 diz: qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade, a sua descendência herdará a terra. Verso 14 diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então a gente diz: pastor, eu estou sem direção, porque eu não sei o que fazer. Qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Então não é sem direção que eu estou, é sem comunhão. Porque a comunhão vai produzir a direção de Deus na minha vida. Um homem que anda com Deus, ele acorda de manhã resolvido. Ele não quer viver a vida de ninguém, ele vai viver a vida dele. Ele olha para o carro dele, olha para o carro do irmão, ele até gosta, mas ele está resolvido. Ele pode morar em Alphaville ou em Alfavela. Ele está resolvido no Senhor. Aleluia. Porque nada mais nessa terra movimenta ele. Porque aquilo que te movimenta tem poder para te parar. Se é o dinheiro que te movimenta, se acabar o dinheiro você para. Se é a fama que te movimenta, se acabar a fama você para. Mas se é os céus que te movimentam, e os céus do Senhor são eternos. Se é os céus... Não, levanta a mão e solta essa unção que está aí, meu irmão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele domina sobre tudo. A Bíblia diz que ele fez o seu trono na eternidade, e de lá ele domina sobre tudo. É que a nossa ótica ainda está muito terrena. Nós precisamos subir, irmãos. E sabe de uma coisa? Deixa eu contar uma história para você. João capítulo 9. Jesus chega e eles passam por um cego de nascença. E aí os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Você já viu que a gente sempre foca no pecado das pessoas e não na solução da vida delas? E Jesus repreendeu os seus discípulos e disse: não, ninguém pecou. Isso está acontecendo para que se manifeste nele a minha glória. Aí Jesus manda trazer o cego, gospe no chão, faz 2 bolinhos de lama e põe
é olho que falta, então vamos botar 2 olhinhos aqui. E disse: vai lá no tanque de Siloé e se lava. A palavra Siloé significa enviado. Para que Deus abre os seus olhos? Aí o cego, ele foi lá abrir os olhos. Aí ele se lavou. Estou vendo. Ele volta. Quando ele volta no caminho, ele encontra aqueles caras que eram amigo dele, que pediu esmolas com ele. E aqueles caras olham para ele e dizem: você não é o cego? Ele disse: eu era, mas uma pessoa passou por mim ali e sujou meu rosto e mandou me lavar, estou vendo. Aí os caras disseram: então você não era cego? Eu era. Mas como é que você está vendo? Eu já te falei, eu estou vendo porque eu fui lá e ele mandou me lavar e eu voltei vendo. Aí ele disse: mentira, tu não era cego coisa nenhuma, tu está enganando. Não, eu era. Mas como é que você está vendo? Eu estou vendo porque Jesus, alguém, não sei se era Jesus mesmo, mas ele orou por mim ali e deu certo. Ele disse: mentira, você está enganando a gente. Vamos levar ele no templo. Levaram ele nos fariseus. Aí chegou lá, os fariseus olharam, os sacerdotes: você não era cego? Ele disse: eu era. Todo feliz, todo empolgado. Como é que você está vendo? Ele disse: eu já disse, gente. Falei para eles e não acreditam. Eu estava ali. Ele cuspiu no chão, passou barro no meu olho e mandou me lavar e eu voltei. E aqueles homens sacerdotes disseram: blasfêmia! Hoje é sábado, não pode curar, tem que ficar cego. Você não era cego? Eu era. Mas como é que você está vendo? Eu já falei. Eu vou repetir, irmão. E ele repetiu várias vezes. De repente ele disse: você tem pai e tem mãe? Manda chamar o pai e a mãe dele. Aí entrou o pai e a mãe. É seu filho, é? Ele era cego? Era. Mas como é que ele está vendo? Meu filho, não sei, eu congrego em outra igreja, não quero saber essas coisas. Fala com ele, ele é de maior, ele resolve seus problemas. Você era cego? Ô gente, eu era. Aí já foi dando um ruim no cara. Mas como é que você está vendo? Eu já falei. E aí ele solta, ele diz: quem sabe não era ele o Messias que está escrito na Torá? Quem sabe não era ele? Eles disseram: cala a boca, seu pecador. Agora você quer pregar para a gente, seu malfeitor, seu cego. Vai-te embora, expulsa ele do templo, sai. Moral da história: enquanto ele era cego, ele não tinha problema com ninguém. Quando ele começou a enxergar, ele teve problema com os amigos, com a religião e com a família. A minha pergunta é: você quer mesmo enxergar, meu irmão? Você quer mesmo enxergar o que as escrituras? Pastor, eu quero. Então não adianta só estudar a Bíblia. Você tem que se relacionar com o homem com quem a Bíblia está falando. Não é só ler a Bíblia, é se relacionar com o homem que a Bíblia fala. Porque se você só ler Bíblia, você só vai conhecer versículos, mas nunca vai dar um cheiro nele, nunca vai andar com ele, nunca vai viver com ele. Nós não podemos ter uma geração inteligente e vazia de Deus. Nós não podemos ter igrejas cheias de gente vazias. Nós precisamos. Mas eu estou pregando, eu estou ensinando. Mais do que ensinar, nós vamos ter que transmitir. Transmitir. Aí aquele cara cego foi expulso. Está lá sozinho. Aí quem é que chega? Quem é que chega perto dele? Quem? O filho da irmã Maria, o surfista da Galileia, aquele que anda sobre as águas, o eterno,
o santo, soberano, o maior de todos, o único que é digno. Aí ele está lá sozinho. Aí quem é que chega perto dele? O cabeludo, o Nazareno. Ele chega perto dele como quem não quer nada e diz assim: crê tu no Filho do Homem? Ele disse: onde ele está para que eu creia? Ele disse: é esse que fala contigo. Ele disse: eu vim para aqueles que não enxergam comecem a ver, e aqueles que pensam ver se tornem cegos. Aí tinha uns fariseus do lado, disseram assim: ei, você está chamando nós de cego? Nós somos filhos de Abraão. Ele disse: se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês tinham visto o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Nós precisamos ver esses dias do Senhor. Nós precisamos atraí-lo com o nosso coração de paixão. A paixão precisa ser renovada, o amor, o evangelho. Nós precisamos crer, irmãos, e nós precisamos celebrar o que estamos crendo. Nós não precisamos de uma máquina tentando nos impulsionar, não. Nós temos vida dentro de nós, a vida de Cristo. Nós precisamos crer na vida de Cristo. Então, às vezes, religiosamente falando, é melhor que a gente fique cego, porque cego a gente fica pedindo esmola na beira do caminho. Mas quando você começa a enxergar, talvez ninguém vai entender o que você está vendo. Talvez nem todos vão compreender o que você está vendo. Deus está abrindo olhos, ouvidos, mentes da nossa geração. Eu não quero ser mais um pregador correndo atrás de oferta, irmão. Eu quero vê-lo, eu quero senti-lo, eu quero estar com meu Senhor, eu quero desejá-lo, eu quero amá-lo, eu quero gastar a minha vida e me deixar gastar por algo que vale a pena. Nenhum homem está disposto a morrer por aquilo que duvida. Se você quer isso mesmo na sua família, na sua casa, salvação não te custou nada, mas reino de Deus vai te custar tudo. Vai custar sua vida, vai custar seu tempo, vai custar suas lágrimas. Se você busca um avivamento, vai te custar caro, até você ser consumido por ele. Ser consumido. Eu não sei quantas vezes eu já fiz plano para parar, e chega, vou parar de viajar, vou parar de ir, vou parar de fazer, mas a sua palavra nos meus ossos é como um fogo que consome. Eu acordo pela manhã e eu preciso falar, eu preciso pôr para fora. Eu não estou cansado da obra de Deus, eu não estou cansado de Jesus, eu não estou cansado da igreja, eu não estou cansado da unção, eu não estou cansado de nada. Oh meu Deus, e quanto mais corrupção eu vejo, mais engano eu vejo, mais eu me apaixono, porque eu sei que tudo isso vai ser só um pano de fundo para que a sua glória se manifeste sobre toda a terra. Eu sei que vai ser, irmãos. Eu sei que o Senhor vai fazer algo extraordinário e sobrenatural. Algo extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Só existe uma forma de Deus te usar, é quando você não usa Ele. E Deus quer usar uma geração, irmãos. Nós vamos viver um avivamento. Mas para você ter voz em Babilônia, Babilônia não pode ter voz em você. Para você ter voz no Egito, o Egito não pode ter voz em você. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. O mundo tem voz na mídia porque a igreja se calou. O mundo tem voz
nos governos porque a igreja se calou. O mundo tem voz nas universidades porque a igreja se calou. As universidades foram criadas para preparar os pregadores, para preparar a moral das famílias. Igreja, família e escola. Irmão, esse tripé, o mundo só tem voz nesses lugares porque a igreja se calou. Porque nós entregamos coisa para Satanás que nem o inferno é do diabo, meu irmão. O diabo é adorado numa bacia na esquina porque não tem casa. O Senhor nos entregou a terra. E parece que a gente não presta atenção nisso. Mas a terra não pode curar a terra, só o céu pode curar a terra. Só alguém que atrai o reino de Deus pode curar a terra. Sabe quando Deus quis transformar o mundo, Ele não mandou um livro, Ele mandou um homem, vestido de carne e osso, cheio do Espírito de Deus. Deus ainda usa homens para transformar homens, para transformar ambientes, para transformar território. A Bíblia nos chama de sal da terra. Sal é para causar sede. Um dos atributos do sal é causar sede. Então cause sede no lugar que você está. Cause sede na geração que você vive. Eu não vou descansar, irmãos. Nós não podemos descansar. Não tem aposentadoria, irmão. Amém? Eu vou te falar uma coisa: se você queria aposentadoria, você devia ter feito um curso público. E não vindo para o ministério. Porque no ministério, até a última gota, até o último sangue. Eu vi um filme extraordinário, Até o Último Homem. Aleluia. Cadê os homens que vão salvar outros homens? Cadê os homens que não vão mais para a internet falar mal da noiva do cordeiro? Cadê os homens que vão baixar as calças e vão dizer: Senhor, eu quero tomar o remédio, porque eu sei que Tu domina sobre tudo. Ah, mas isso aqui é do diabo. Não é mais, porque agora o Senhor domina sobre tudo. Essa casa é do diabo. Não é mais, porque o Senhor domina sobre tudo. Essa pessoa é do diabo. Não é mais, porque o Senhor domina sobre tudo. Nós temos que ter a fama que Jesus tinha. Sabe qual era a fama de Jesus? Amigo dos pecadores. A igreja precisa voltar a ter a fama de Jesus. Eu oro para que você se torne amigo dos pecadores. Eu oro para que você se torne amigo dos pecadores. Eu oro para que a fama que Jesus tinha. Jesus chega em Jerusalém, irmão. Estava tudo organizado. Leproso andava com leproso, prostituta andava com prostituta, publicano com publicano, romano com romano, fariseu com fariseu. Ninguém se misturava, as etnias tudo separadinho, tudo arrumadinho. Parecia as nossas denominações hoje, tudo arrumadinho. Jesus abraçava o leproso na rua. As prostitutas se convertiam, vinham servir ele no ministério. Ele orava pelos romanos, comia na casa dos publicanos. Sabe o que as pessoas diziam? Ele tem demônios. Essa fama que nós precisamos carregar. Obrigado pelo seu aleluia tão espiritual. Essa fama. Você viu fulano? Ele é eu mesmo. Mas você ando pertinho, porque foi para isso que Ele me chamou. Deus me chamou para isso. Sabe o que me atraiu no Evangelho? Sabe o que me atraiu para servir a Cristo? Não foi a exibição pentecostal, nem a teologia tradicional, e nem a história reformada. O que me atraiu para o Evangelho foi o clamor dos pecadores, da qual eu era o pior deles. O que me atraiu para o Evangelho foi isso. E se Deus me permitiu ficar vivo, porque já era para mim estar morto,
é porque Ele quer consertar a casa. Quando Deus deu mais 15 anos para Ezequias, não era para Ezequias viver, era para ele consertar a casa. Deus está nos dando uma oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade. Então, por favor, não chamem mais críticos de reformadores e nem acusadores de profetas. Eu vou repetir para ficar bem claro. Não chamem críticos de reformadores e nem acusadores de profeta. Profetas não é para mostrar o defeito, é para mostrar o caminho. Nós temos já o diagnóstico, não precisa de mais. Nós já recebemos o diagnóstico. Tá, e agora o que eu devo comer e beber? O que eu devo tomar para ser curado? Amém, irmãos? Alguém disse isso, eu não me lembro quem é. Somente uma fé inabalável, somente uma fé que foi abalada, perdão, inabalável é. Acho que foi Lutero. Somente uma fé que foi abalada, inabalável é. Então não tem como você viver uma fé inabalável se Deus não mexer nas suas estruturas. Se Deus não colocar, não abalar tudo que pode ser abalado para que o inabalável permaneça. Então eu acredito que Deus mexeu no mundo, sacudiu o mundo. Deus sacudiu o mundo de norte a sul, de leste a oeste, irmãos. Sabe, depois da pandemia eu tenho andado no Brasil e sabe que eu tenho visto uma fome pela sua presença. Eu vejo pessoas se reconciliando. Pessoas que achavam que iam morrer se reconciliaram. Eu vejo pessoas confessando os seus pecados. Eu vejo pessoas falando das suas mazelas. Eu vejo pessoas abrindo mão dos seus problemas para viver aquilo que Deus tem para elas. Eu vejo pessoas dando voz de comando ao mar, ao vento. Aquieta-te. E se Jesus mandou aquietar e se aquietou é porque tem ouvido para ouvir. Então fala mesmo, fala com a tempestade. Conversa com ela, diga para ela quem é que governa sobre ela. Deus nos deu, irmãos. Deus tem nos dado esses dias uma fé inabalável. Eu tenho andado no Brasil, eu tenho visto em muitos lugares. E eu vou te ser franco, para a gente terminar. Eu não quero saber por que se perdeu. Eu quero saber como eu posso fazer para recomeçar. Eu não quero saber por que se perdeu. Eu quero saber como eu posso fazer para recomeçar. Então se prepare. Porque eu contei um caso para você aqui quando eu recebi uma palavra do meu pastor em 1996. E eu vou te falar, eu não sabia que atrás daquela palavra viria tanta perseguição. Na realidade, irmão, toda vez que Deus te dá uma palavra, o diabo persegue essa palavra. Moisés entrou no Egito e disse para Faraó: deixa meu povo ir, para que me sirva no deserto, assim diz o Senhor. Faraó sabe o que é que ele fez? Aumentou o serviço para o povo não ouvir a palavra. Toda vez que você ouvir uma palavra de Deus que vai te dar destino, ela também vai gerar perseguição, vai gerar dificuldade. Mas eu quero dizer para você, nenhum homem conhece a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Você pode conhecer a Bíblia, pode conhecer a igreja, pode conhecer muitas coisas de Deus, mas uma vida com Deus, ela precisa de superações. A sua luta não é contra o diabo já foi vencido na cruz. A sua luta é contra o velho homem, contra a pessoa que está aí dentro, que fica brigando para que você não veja o reino de Deus que Deus colocou na sua vida. Eu creio, irmãos, por isso eu saio da minha casa para andar na terra, porque eu creio no que eu estou dizendo e vivo na íntegra o que eu estou dizendo. Eu não tenho um discurso bonito,
Eu não tenho muitas palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu não entendo de muitas coisas. De muitas coisas eu não entendo. Mas tendo uma coisa que eu tenho compreendido nesses dias, é sobre a sua presença e do que realmente ela gosta. Eu sei que Deus gosta de estar comigo, porque não é só eu que desfruto da presença dele, ele também desfruta da minha presença. E vai chegar uma hora que já não é mais você que procura ele, é ele que procura você. Ele chama você para estar com ele. Ele vai te falar coisas que nem a NASA sabe. Galileu Galilei foi um dos primeiros homens a dizer que a terra era redonda. Eu acho que ele leu Isaías, porque Isaías diz que o Senhor está sentado sobre o círculo da terra. Eu acho que o Isaías já sabia que a terra era redonda. Deus vai te mostrar coisa que você vai ficar apavorado. Nada nessa terra pode roubar a beleza do Espírito de Deus sobre a sua vida. Deus vai te mostrar coisas que você vai ficar doidão, irmão. Você vai rir sozinho. Às vezes eu estou em algum lugar, eu começo a rir. As pessoas olham, eu digo, perdão, desculpa aí. Porque é muita loucura. É verdade, irmãos. É verdade. Uma vez nós estávamos num aeroporto, eu e o irmão que viajava comigo, o Cláudio, não era ainda o Reuel. O Cláudio hoje é missionário no projeto da Índia. E nós estávamos no aeroporto, e sabe aquele dia que você está assim, que você está mais lá do que aqui? E a gente estava no aeroporto, e eu estava com uma camisa branca, azulzinha clara, e um coletezinho, aquele coletezinho de lã, sabe? Coletezinho de lã, azul escuro, uma calça azul, tal. Aí eu acabei de comer, peguei a minha bandeja e fui botar no lixeirinho. E aí tinha um homem sentado, ele disse, ô garoto, você pode limpar a minha mesa aqui? Eu digo, posso? Sim, senhor. Porque eu estava igual o garçom do McDonald's. A roupa idêntica. E aí eu fui lá, peguei, ele disse, pô, os caras levantam aqui, sujam tudo aqui, pô, e falou uns palavrão, e eu limpei da mesa, o senhor, nos perdoe, senhor, nos perdoe. Limpei a mesa e tal, fui lá, peguei outro guardanapo, limpei, tirei a bandeja, ele disse, não, tá legal, valeu, obrigado aí. Aí tá, voltei e sentei na minha cadeira, e continuei tomando um cafezinho, tirei a bandeja do lanche, pedi um cafezinho. Quando ele me viu sentado, que ele viu que eu era um cliente, ele apavorou. Eu disse, cara, desculpa, mano. Pô, eu achei que você trabalhava aqui. Eu disse, mas eu trabalho. Ele disse, trabalha aqui? Eu disse, aqui também. Ele disse, como assim? Eu disse, não, é que eu sou um pastor, sou missionário, sou pastor. E não tem um palmo de terra dessa nação que Deus não queira remir, que Deus não queira servir, que Deus não queira abençoar. E hoje, aprove ao Senhor de eu servir a sua mesa. Ele ficou envermelhando assim, encheu o olho de lágrima. Ele disse, cara, eu já fui crente. Eu digo, é? Ele disse, pô, desculpa aí, eu te ofendi. Aí eu disse, não, você não me ofendeu não, fica tranquilo, eu estou aqui para servir, eu trabalho na terra. Porque essa parte aqui também é do meu pai. E um dia, aí eu já fui pregando escatologia para ele. Eu disse, um dia no milênio eu vou governar sobre as nações com o meu Senhor. De Israel, vou sentar lá no trono com ele, e eu vou governar. O aeroporto também é do meu pai, você pode ficar tranquilo. Tudo isso aqui é do meu pai. Você precisa ter uma mentalidade, irmão, que Deus te colocou aqui para mudar o ambiente. Não tem um palmo de terra desse planeta que Deus não queira remir. Não tem uma pessoa nessa terra que Deus não queira salvar. Você é um agente de transformação em qualquer ambiente. Deus quer ser Deus através de você, através das suas mãos. Quantas pessoas eu já vi sendo curadas ao lado, que sentou do meu lado no aeroporto, que sentou do meu lado no avião, só de sentar e começar a chorar. Tá abafado aqui, né? Eu digo, não, tá tudo bem, tá tudo certo.
e começar a chorar do nada. A presença de Deus, ela pode mudar o ambiente. Jesus chegava e o ambiente mudava. Não é de dinheiro que você precisa, não é de fama que você precisa, não é de sucesso. Você precisa primeiro da presença de Deus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. E a minha oração é que nessa noite Deus te pegue de madrugada. Alguns de vocês vão ter experiências com Deus de madrugada. Deus vai te tirar da cama. Você vai abrir a Bíblia, as letras vão começar a saltar assim no seu espírito. Você vai ficar doidão. Algumas pessoas vão te abordar e dizer assim: eu tenho percebido que você está diferente. A presença de Deus. Agora, quando eu falo de Deus, eu atraio o seu poder. Mas quando eu falo com Deus, eu atraio a sua presença. Por isso que tem gente na igreja há 30 anos e nunca foi transformado, porque ele só tem relação com o poder de Deus e não com a presença de Deus. O que te transforma não é o poder de Deus, é a presença de Deus. Aquele povo andou 40 anos no deserto e ninguém na terra viu tanto poder quanto eles. Mas 1 Coríntios capítulo 10 diz que Deus não se agradou da maioria deles, porque não é o poder de Deus que te transforma. Eu estou aqui falando de Deus para você, e o poder vem sobre você. E quando esse culto acabar, nós vamos parar de falar de Deus. Aí o poder também acaba, mas a presença vai com você para casa. Antes de dormir hoje, deitado no travesseiro, eu olho para cima, cheiroso. Se tu é macho, vem aqui embaixo para ver se eu não te agarro. Aí já, pastor, isso é coisa de menino, mas é exatamente o que ele quer. Ele não leu os seus livros de teologia para se comportar como você acha que ele vai se comportar. Ele é Deus, Ele é Pai. Daqui a pouco você vai embarcar no carro e a presença vai embora. Aí você diz: mas eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo. Mais do que sentir, a presença de Deus você conhece. Você conhece para sentir, você não sente para conhecer. Porque vai ter dias que você não vai sentir nada, e Ele vai estar lá. E sabe por que Ele vai estar lá? Porque Ele disse: eu estarei com você todos os dias da sua vida. Quando tu passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, as águas não te submergirão. Quando passares pelos mares, não te afogarás, porque eu, Emanuel é Deus conosco, é Deus agora. Não o trate na terceira pessoa, como se Ele não viesse no culto. Experimente um dia fechar seus olhos e chamá-lo. Se você chamar, Ele vem. Se você prepara o lugar, Ele vem. Se você dá tempo para Ele, Ele dá tempo para você. Se você o honra, a presença dEle te honra também.